Boa noite, abençoada e abençoado do Senhor Jesus. Mais um motivacional, mais um devocional, não é? Lendo a Bíblia junto com você. Nessa quinta-feira, é hoje, né? Deixa eu ver aqui. Quinta-feira, né? Cheguei um pouco, quase agora, de muitos compromissos. Falei, mas vou fazer a oração, o devocional, que seria às 6, né? Um pouquinho mais tarde. Mas estamos aqui, lendo a Bíblia Sagrada, né? O livro de Gênesis, capítulo 33. Estamos lendo a história de Jacó. E que história tremenda, né, irmãos? Vamos ler o encontro de Jacó com Esaú, como foi? Assim diz o Senhor. Gênesis, capítulo 33, versículo 1. E levantou-se Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E Jacó, ele mesmo, passou na frente deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Veja, minha querida e meu querido, Jacó estava com medo do irmão dele. O irmão dele tinha jurado Jacó de morte. Fazia mais de 20 anos que Jacó não via Esaú. E Esaú se tornou um guerreiro poderoso. E Jacó, um homem de Deus poderoso. Perceba o que a Bíblia diz. Jacó, ele protegeu os filhos dele. E ele passou à frente dos filhos dele. Quando você lê a Bíblia, você tem que pegar as revelações de Deus e entender para a sua vida. A Bíblia fala que Jacó, ele passou na frente dos filhos dele, ou seja, para proteger a família, e ele se inclinou na terra 7 vezes. Ou seja, Jacó, ele orou a Deus. O irmão dele, que ele não via há 20 anos e que queria matar ele, estava vindo com um exército de homens. Jacó recorreu à oração e a se inclinar na terra e orar. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e os dois choraram. Esse é o encontro de dois irmãos que não se viam há mais de 20 anos. E um tinha jurado o outro de morte. Esaú tinha jurado Jacó. Porque Esaú era desobediente a Deus e não queria saber de Deus. Jacó era um homem de Deus. 20 anos depois, Jacó voltou para casa, muito rico, com uma família, com filhos, com mulheres, ele voltou com muitos bens. E Esaú também tinha tido muitos bens. Tinha se tornado um homem rico também, poderoso. Ele poderia matar Jacó, ele poderia causar qualquer coisa a Jacó, mas Deus estava com Jacó. Então Deus tocou no coração de Esaú, para que Esaú fizesse as pazes com Jacó e aceitasse que Deus estava com Jacó e que Jacó ia até abençoar a vida dele. E foi isso que aconteceu depois de 20 anos, irmãos. Muitas vezes, 20 anos na Bíblia passa rápido, irmãos. Muitas vezes na nossa vida, a briga de um irmão com outro irmão, pai e filho, nada melhor do que uma noite, um tempo para acalmar o coração e perdoar. E foi isso que aconteceu aqui. Jacó achou que ele ia ser morto ali. Ele colocou os filhos dele para trás e ficou na frente.
né? Porque ele disse: se meu irmão vier contra mim, ele vai fazer mal somente a mim, mas não a minha família, meus filhos, né? Acabou que Esaú perdoou ele, né? Abraçou ele, e estava tudo bem. Depois levantou os olhos Esaú e viu as esposas de Jacó e os filhos dele, e disse: quem são esses contigo? E Jacó disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Você vê, irmãos, são revelações, você pega nas entrelinhas da Bíblia. É difícil uma pessoa no mundo de hoje ter palavras bonitas como essa de Jacó e palavras humildes. Esaú disse: quem são essas pessoas? As mulheres, os filhos, quem são? Jacó podia muito bem, como qualquer pessoa hoje em dia, dizer: Esaú, são meus filhos, minhas mulheres, são filhos meus, minhas mulheres, são as pessoas da minha casa. Não, ele disse assim, ó, ele deu todo o mérito dele ter constituído uma família a Deus. Ele disse assim: esses, os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Você entende como a pessoa, ela coloca Deus em primeiro lugar na vida dela? É por isso que esses homens e mulheres de Deus, irmãos, eles foram muito ricos, muito abençoados. Porque eles nunca se vangloriam. Eles nunca trazem a coisa para eles, sabe? Eles dão o crédito, eles dão a honra a Deus. Então Jacó falou: esta família que você está vendo, Esaú, essa linda família aqui, foi Deus que graciosamente, mesmo sem eu merecer, Deus me deu. Veja a humildade, veja o caráter de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus. Então chegaram as servas, e veja o que ele passa para a família dele, veja o que está escrito aqui, isso é importantíssimo. Então chegaram as servas, elas e os filhos, e inclinaram-se para Esaú. Chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. Veja que todos os filhos de Jacó e as esposas inclinaram-se a Esaú, numa forma de humildade, de dizer para Esaú que ele era importante. E isso foi passado por Jacó para eles. Você entende? É assim a vida de uma pessoa de Deus. Ela não quer se crescer, ela não quer dizer... E Jacó, ele estava riquíssimo, mas nada disso valia a pena para ele. O que na vida dele, o que é o caráter de Deus, as coisas de Deus, a honestidade, a humildade, é isso que importa. A fé. E disse Esaú: de que te serve todo este bando, ou seja, esse gado que Jacó tinha enviado de presente para ele? E Jacó disse: para eu achar graça aos olhos do meu senhor. Por isso que eu te enviei esse gado, esse rebanho de presente, para que você me receba bem, Esaú. Jacó estava dizendo assim: Esaú, eu não posso com você. Você é um homem poderoso, você é um guerreiro. Se você quisesse, você poderia me matar. Eu estou te dando isso de presente para que você aceite, meu irmão. Para que você faça as pazes comigo. Veja a humildade de um profeta de Deus. Mas Esaú disse: meu irmão, eu tenho bastante. Seja para você o que você tem. Então disse Jacó: não. Se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que fique com o meu presente, porque eu tenho visto o teu rosto como se fosse o rosto de Deus, e você é
tem contentamento em mim. Jacó quis dizer para ele: Esaú, faz 20 anos que eu não te vejo. Eu esperava que você me matasse, eu esperava que você fizesse algo contra mim. Mas você veio e se agradou de mim. Então eu estou vendo o seu rosto como se fosse o rosto de Deus. Eu gostaria que você ficasse com os meus presentes. Jacó disse: toma, peço a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, Esaú, e porque tenho de tudo. E Jacó insistiu com ele, até que Esaú tomou a bênção de Jacó. Veja, meus irmãos, aqui eu fico todo arrepiado, porque é a profecia que Isaac, na bênção que Isaac deu a Esaú, ele diz para Esaú: Esaú, você vai ficar escravo dessa mágoa no seu coração, você vai ficar preso pela raiva que você tem do seu irmão Jacó, até o dia que você perdoar ele. E até o dia que você for abençoado por ele. Quando você aceitar essa bênção, você se torna livre. E aqui, Esaú aceitou Jacó abençoar ele. O menor, que era Jacó, abençoar o maior, que era Esaú. Isso é palavra de Deus, meus irmãos. É Bíblia, isso é lindo. Isso mostra o caráter de Deus, o fazer de Deus na vida das pessoas. E disse Esaú: então vamos, meu irmão, e andemos, e eu vou adiante de ti. Então Esaú convidou Jacó para vir com ele. Falou: então venha, meu irmão, vamos até a casa do pai, vamos voltar para a terra. Porém Jacó disse: Esaú sabe que esses filhos, meus filhos, são jovens, são crianças, e que eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Era um rebanho inteiro, que Jacó era rico, ele estava trazendo um rebanho com ele. E se elas se afadigarem, em um dia perco todo o rebanho. Então, Esaú, passe à minha frente, vá adiante do teu servo. Você vê, ele continua com a humildade dele. Vá adiante do teu... Mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo um homem de Deus, um profeta, ele está na humildade dele. Vá na frente do teu servo, eu irei como guia do meu povo aqui, pouco a pouco, conforme o passo do gado, para que o gado não se estresse, né, no caminho, não canse. E conforme o passo dos meus filhos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns dos meus guardas, dos guerreiros. E Jacó disse: não precisa, meu irmão, basta que eu tenha achado graça aos seus olhos. Então, veja, Esaú disse: eu vou deixar alguns guerreiros aqui. E Esaú disse: meu irmão, não precisa. Ele estava dizendo para Esaú: Esaú, Deus é comigo. Fique em paz. Só de eu ter achado graça aos seus olhos, só de você não querer me matar, você antes querer me perdoar, você ter aceitado a bênção, hoje eu estou muito feliz com isso, meu irmão. Gratidão. Não precisa, vá na frente que eu vou aos pouquinhos com o meu povo e eu vou chegar lá. Assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho a Seir. Seir é uma cidade, irmãos. Jacó, porém, ele continuou, mas ele partiu para a cidade do lado, chamada Sucote. Veja o que está escrito aqui. E edificou ali para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar de Sucote. Porque Sucote é a palavra para cabanas no hebraico. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, e armou a sua tenda na cidade. Agora veja o que está escrito aqui. E comprou uma parte do campo que está
que estendeu a sua tenda. Ele comprou, irmãos. Ele comprou um pedaço da terra ali. Por 100 peças de dinheiro. Ele comprou à vista, irmão, um terreno muito grande, uma área muito grande. E ele pagou à vista, porque todo filho de Deus tem que ser próspero. Tem que ter dinheiro para comprar à vista. Amém? Diga, eu recebo essa profecia. Diga, eu sou filho de Deus. Eu tenho que ter dinheiro para comprar à vista. Você entende? É assim as coisas de Deus na Bíblia. Eu não sei quem ensina tanto errado para os filhos de Deus, que eles têm que ser pobres, têm que ser endividados, têm que viver na miséria. Isso é um ensino completamente errado. Jacó era um profeta de Deus que pagou 100 peças de dinheiro, era peso, irmão, de ouro, de dinheiro, na área que ele comprou. Aí o final, o último versículo, veja que está escrito como a pessoa é de Deus, o reconhecimento. Levantou ali um altar a Deus e chamou Deus, o Deus de Israel. Irmão, precisa falar mais alguma coisa? Você percebe nas entrelinhas o trabalhar de Deus na vida de Jacó? E por que Jacó foi um homem tão abençoado? Porque ele glorificava a Deus em tudo que ele fazia, ele colocava Deus na frente de tudo. Ele obedecia a Deus em tudo. Não tem como não dar certo, irmãos. Dá certo. Um homem que edifica um altar a Deus, onde ele chega, que tem um voto com Deus, o voto de Jacó. Escreva aqui embaixo, aqui assim. O que Jacó escreveu aqui, ó. Escreva, eu edifico um altar ao Deus de Israel. Escreva aqui, eu edifico um altar ao Deus de Israel, ao Criador dos céus e da terra. Você edificar um altar quer dizer você edificar a sua vida. Não está se falando nada de pedras, é espiritual, irmãos. Edificar um altar a Deus é edificar a sua vida a Deus. Então escreva, eu edifico um altar ao Deus de Israel. Eu e minha família edificamos um altar ao Deus de Israel. Porque Israel sou eu e você, irmãos. Nós somos descendentes de Abraão pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você entende? Nós somos unidos à comunidade de Israel. Comunidade dos separados para Deus. Eu e você fomos separados para adorar a Deus. Diga, eu creio. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal. Aperte aqui na palavra inscrever-se. Toque nela. Tá bom? Toque no sininho do lado. E aqui tem a mãozinha assim, aperte. Sele esta palavra. E ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha, teu filho, estamos aqui na tua presença, no nosso devocional à noite, Pai. Orando a Deus, Senhor, lendo a Bíblia Sagrada, aprendendo com Abraão, com Isaac, com Jacó, a ser homem e mulher de Deus, meu Pai. Tementes a Deus, pessoas de oração. Abençoa a tua filha que está aqui comigo, teu filho. Meu Deus, eu levanto um clamor aqui por todos os filhos, as tuas servas que oram aqui comigo. Tem me pedido oração pelos filhos, pelas filhas, meu Deus. Meu Pai, protege, livra de todo mal. Entra com a tua bênção na vida da filha, do filho, da tua serva que está aqui orando comigo, do teu servo. Abençoa os netos, Deus. Enche de saúde, de prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, consagra esse copo com água. Assim que eles beberem, sejam revestidos do teu poder e do teu Espírito Santo. Pode beber, minha querida, meu querido.
Eu volto 10 horas da noite, tá bom? Daqui a pouquinho, né? Pra gente fazer a oração antes de deitar e ler mais um pedacinho da Bíblia. É bênção, não é, irmãos? É forte, é tremendo. A Bíblia é maravilhoso. Quando você vai lendo a Bíblia, você vai mudando as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos. E aí você muda a sua vida e da sua família. Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito, grandissimamente você. Que a grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.